Nesse vídeo a gente vai ver como ativar a memória swap, né, a partição swap da sua instalação Linux que você eventualmente não tenha feito lá na pré-instalação do sistema ou que não tenha, não, ou que não estivesse habilitada para você fazer a parte de partição de criação do arquivo swap para você poder usar no seu sistema aí. Então, a partição swap tem a mesma função do que o arquivo swap do Windows, que é para ser usado como memória adicional quando a memória RAM está muito utilizada ou quase já toda utilizada no talo, então precisa de um arquivo qualquer aí, escrito no HD, que logicamente vai ser mais lento, mas que pelo menos provê o sistema aí de uma memória extra, caso a sua máquina fique sobrecarregada com programas aí, ou mesmo porque tenha pouca memória mesmo. A gente está vendo aqui, isso aqui é um notebook só com 4 GB de memória. Só na gravação desse vídeo já está com 70%, está dizendo que tem livre aqui. Memória RAM 90%, de 4%, 50%, aí, mas conforme vai abrindo os programas, ele vai aumentando aí o uso da memória RAM. Os kernels mais novos aí, eles já vêm com um sistema de memória swap embutida na própria memória RAM, mas não vale tanto a pena assim usar se você tem pouca memória. Não adianta você criar um arquivo de memória swap na RAM se você não tem RAM para que essa memória seja criada e usada adequadamente. Pode ter alguém aí que vá dizer que eu estou falando besteira, mas no meu ponto de vista é verdade. Então é mais fácil você ter uma memória swap numa partição do seu disco, de preferência SSD, que é mais rápido do que os discos normais, e é isso que a gente vai ver aqui agora, como é que a gente vai fazer para habilitar numa eventual falta de arquivo swap ou da partição swap na sua instalação aí. Isso normalmente acontece, por exemplo, no Arch Linux e na instalação normal, por exemplo, do Arch, eu não sei como é que está agora, já que a minha instalação do Arch já está aí rolling release, né? Instalei há mais ou menos um ano atrás e de lá para cá nunca tive problema com ela, então não vi quais são as outras instalações, porque eu faço um clone do disco quando eu tenho que instalar o sistema em outras máquinas aí que não a minha aí, nos telecentros que eu administro, ou clientes corporativos ou usuários domésticos que eu presto serviço, eu não preciso ter aquele trabalho todo de instalar o programa e tal. Basta só fazer a clonagem, mudar lá alguns parâmetros e o sistema do cara está pronto para ele usar de modo mais rápido. E aí, na instalação padrão, digamos assim, você precisa criar as partições na instalação, no caso do Arch que eu estou falando. Você tem que criar a partição do Arch e, por exemplo, no Debian ele já cria mais ou menos automaticamente o tamanho da partição necessária para o sistema, e mais às vezes a criação dessa partição não é grande, né? O tamanho da partição não é grande o suficiente para você poder fazer uma boa adequação do gerenciamento de memória para uma máquina com pouca memória. Então, o padrão seria usar o dobro da memória RAM que você tem como partição swap. Então, a gente vai ver aqui. Isso aqui é um Arch Linux, que a gente está vendo, não tem nenhuma partição usada. Swap, né? Você vem aqui, você só tem ali, ó, o swap não está aparecendo, você tem só a memória, pouquinha memória, né? 4 GB e tal. O usado já está mais do que a metade e tal. FreeH já está ali. Não tem swap. Então tá lá, não tem swap, a gente vai ver então como criar a partição swap a partir de uma instalação já feita, para você não ter que instalar tudo de novo ou coisa assim. Então, primeiro você vai vir aqui, vai pegar o Gparted. Atenção que isso é uma coisa que funcionou para mim. Pode não funcionar para outros sistemas aí, ou outros usuários e tal. Então, tudo que eu mostro aqui no canal são coisas que eu fiz para mim funcionar e eu estou botando aí para a moçada ver. Então tá aqui, ó, a instalação aqui de um HD SSD de 200 e blau aí, então tá aqui o Linux, não tem espaço mais para colocar partição swap, então eu vou vir aqui na partição, né, de dados e tal, eu vou redimensionar e aqui eu vou botar 8 GB, já que eu tenho 4, eu vou botar 8 GB de partição para criar a partição swap. Aí vem aqui, redimensiona, dou aplicar. Atenção que isso pode cagar o seu sistema, então se acontecer aí não é problema meu.
essa aqui é uma máquina minha de produção, então eu estou fazendo por minha conta e risco. Depois eu não quero o nego dizer, mandando mensagem para mim, eu fiz fazer isso no sistema, quebrou meu sistema todo. Então, não tenho nada a ver com isso. Então tá aqui. Não alocado, aí você vai vir aqui, então, botão direito, novo. Você vai vir aqui em Linux Swap, adiciona. Você faz a aplicação, aplicou, e você vem aqui ativar swap. Então, pronto, ativou a swap, beleza. Já está mostrando aqui que a swap já foi criada. E se a gente vir aqui, a gente vai ver lá que a partição swap está ativa. Está ali a parte de uso também da swap. Mesma coisa ali com o comando swap on show. E você também tem esse lance aqui, que é a prioridade que é dada pelo arquivo que é dado para uso do arquivo swap no seu sistema. Então, o valor padrão é esse aí, é 60. Então, quanto maior esse valor, mais a prioridade de swap é usada para fazer o gerenciamento de arquivos e tal. Se você botar 10 ou 20, isso aí é bom para quem tem swap em sistema com muita memória, 16 GB, 32 e tal, que aí a prioridade vai ser mais para a memória RAM do que para a swap em si. Se você tem pouca memória, como no caso desse, com 2 ou 4 GB, você pode botar esse swap para 60 ou 80, que vai ser dado uma maior prioridade ao arquivo swap, mas vai ter menos velocidade. Por isso que eu digo que tem que se fazer esse tipo de situação quando você está com um disco SSD. Se você botar isso no HD comum, você vai ter um certo problema de desempenho, justamente porque o disco rígido normal ele é mecânico, então leva um tempo tal lá para o arquivo ser acessado e tal. Aí vão dizer assim, não é mais fácil comprar de memória aí para botar no computador aí, para ficar mais rápido? Mas e o cara duro, que está com uma máquina velha, igual essa daqui, não mora, tem que comprar pela internet, e agora então com esse lance aí do AliExpress aí, que o nosso grande governo está taxando em 60% das bagulhadas que a gente compra lá do lado de fora, ferrou muito o pessoal, inclusive eu que gosto de comprar coisa de bicicleta aí e tal, então os preços das coisas também vão aumentar no mercado aqui nacional, e fica nessa situação de você também achar peças adequadas para máquinas que são mais velhas. As máquinas mais novas hoje 16 GB para cima, e você não precisaria fazer isso. Mas com máquinas com 8, 4 GB, a situação é diferente. Isso aqui pode melhorar o sistema, porque quando você fica com a memória RAM em 90%, a sua máquina pode até travar, porque ela não tem onde mais colocar dados, porque a memória aqui, se você ver aqui, ela tem um lance de... Cadê? Nem alguma coisa, né? Free. Ele tem esse lance aí, não, né? De free, o shared, o buff, o cache, o disponível e tal. Isso aqui acaba tirando, roubando, né? Memória que pode ser usada para o sistema. Quando se a memória estiver lá com 95% de uso, e não tem um arquivo swap para fazer a troca de informações, já era. O sistema trava, você tem que dar DDoS lá no computador ou no seu notebook aí para fazer a máquina voltar. Então, esse tipo de situação aqui é bem útil para você dotar sua máquina de um arquivo swap ou aumentar o que você já tem, eventualmente, aí, né, para ter um sistema mais responsivo. Responsivo? Responsivo. Responsável é outra coisa. Responsivo de resposta, né? E você poder fazer suas coisas aí com máquinas que hoje em dia já poderiam estar bem defasadas. Que o bom do Linux é isso. Ele usa poucos recursos e tal, mas não se pode tirar água de pedra se você tem pouca memória, e os programas de hoje em dia que vêm nas máquinas estão cada vez mais gulosos aí. Então, é isso aí. O vídeo, então, é esse sobre arquivos de swap. Mais sobre isso, eu vou deixar o link na descrição para vocês lerem aí como é que faz eventuais outros problemas de arquivo swap, podem ser resolvidos ou não,
tem que ser adaptado, já que isso aqui foi baseado no Arch, tem que ser adaptado para quem usa Debian ou outra distribuição de Linux aí. E aquela história, né? Você já sabe. Então, se você gostou do vídeo, você assina o canal, dá um joinha, comenta, peida, fuma, divulga nas redes sociais. Também, se não gostou, não precisa fazer nada disso que eu estou cagando. E depois a gente vê com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!